Olá, amigos. Meu nome é Dani Lobo, sou escritora, terapeuta holística, sensitiva, especializada em registros sacásticos. E hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o meu primeiro livro, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. Esse e-book, ele só existe na versão digital, está disponível exclusivamente na Amazon. Vou deixar aqui o link na descrição para quem quiser comprar, ler. É um livro muito bacana. Então vamos lá, eu queria contar um pouco para vocês sobre esse primeiro livro, Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. Foi como tudo começou. Foi o primeiro livro que eu escrevi. Ele é da coleção Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, já tem 7 livros publicados. Ele é o primeiro e antes dele eu nunca tinha escrito livro nenhum. A minha vida toda eu sempre fui diferente. Sempre fui uma criança diferente, que buscava entendimento da espiritualidade, entender o que eram os pensamentos, o que acontecia com a gente depois de morrer. Eu sempre fui estranha. E desde a minha adolescência eu tinha experiências, porque eu tenho uma mediunidade ostensiva, sou sensitiva, que são coisas diferentes, e sentia saudade do passado, e tudo isso eu conto no livro. Mas o mais importante desse livro foi a minha experiência de quando eu acessei os meus registros sacásticos, eu entrei em contato e comecei a lembrar da minha encarnação na Atlântida. E isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo na primeira vez que eu fui ao México, em 2013. E de lá as coisas começaram a acontecer. E nesse livro eu conto meu início, eu conto como foi a minha vida, como eu comecei, eu conto como eu cheguei até o México, eu conto como eu encontrei o Phineas, que é o meu mentor Atlante, que se vocês forem ler o livro vocês vão entender, e é um livro muito especial, porque vocês vão se emocionar e vai tocar o coração de vocês. Mas aí o que eu queria compartilhar muitas pessoas me perguntaram, mas como é que foi isso? Como é que você começou a escrever? Eu nunca cresci pensando em ser escritora. Eu cresci, sim, com essa busca da espiritualidade, desse entendimento, essa busca dessa verdade, entender a mim mesma, entender o universo. Eu sempre tive essa vontade. Mas quando as coisas começaram a acontecer, especialmente quando o meu resgate com a Atlântida começou, que foi antes da viagem, porque eu dou um curso chamado Consciência Cósmica, Contato Interdimensional, e esse curso naquela época tinha um outro nome, chamava-se Consciência Planetária. E na minha aula da Consciência Planetária, que nós temos contatos, eu comecei a receber através de uma aluna mensagens codificadas, mensagens que eu tinha que decifrar com orientações para mim. Que, na verdade, tudo isso foi me levando até a Atlântida. E eu conto tudo isso no livro. E dali, o resgate, eu fui para o México pela primeira vez e as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a acessar os meus registros sacásticos da minha vida da Atlântida. O Phineas chegou, eu entrei em contato com ele e tudo começou. E eu não vou contar em detalhes para não estragar a leitura de vocês. E isso foi acontecendo na minha vida e eu jamais tinha pensado em escrever sobre isso. Passou-se um tempo e eu comecei a receber uma orientação do mundo espiritual, especialmente do Phineas, dizendo assim para mim: Phineas é o meu mentor Atlante. Você precisa escrever. Você precisa compartilhar a sua experiência. Conta a sua história. Porque eu sempre tive o hábito, e sempre recomendo isso para todos os meus alunos, que a gente tem um caderno, que a gente anote as nossas experiências. Então, eu tinha tudo o que aconteceu comigo anotado no meu caderno. E ele falou, mas eu falava, Phineas, mas eu nunca escrevi nada, eu não sei como escreve, eu não tenho experiência nisso, como é que eu vou fazer isso? E essa mensagem começou a dia, todos os dias vinha aquela coisa muito forte para mim, aquela mensagem telepática muito forte, escreve, conta a sua história. Até um dia que, em contato com o Phineas, num desdobramento, ele falou uma coisa para mim que isso tocou meu coração e que foi o que me motivou a escrever. Ele disse assim para mim, a sua história não pode ficar só guardada com você.
É importante que você compartilhe, porque através da sua experiência, você pode auxiliar a experiência de outras pessoas. Outras pessoas, ao lerem o seu livro, vão entender a própria história delas. Muitos atlantes vão ler o seu livro, ele disse. E quando esses atlantes lerem o seu livro, eles vão se reconhecer ali, vai tocar o coração deles. Quando ele disse isso, eu falei, ok, então eu vou escrever. Porque eu pensei assim, se as minhas experiências pessoais, se tudo que eu passei puder ser útil para alguém, que seja para uma pessoa, que se puder ser útil para uma pessoa, então vale a pena. E eu mergulhei de cabeça, gente. Eu mergulhei de cabeça na maior simplicidade, na maior humildade e comecei a escrever o livro e disse a mim mesma, então se é para eu escrever, eu vou falar tudo. Eu vou falar tudo que eu vivencio, porque eu vivo entre o mundo físico e o mundo espiritual. Eu vivo entre as dimensões, 24 horas por dia, todos os dias, dormindo, acordada, isso é parte do meu dia a dia, isso é parte da minha vida, isso é parte da minha essência. E isso para mim é uma coisa muito natural. E eu acho compartilhar isso importante porque isso precisa ser natural com todos nós. Estamos na transição planetária e está na hora da gente lidar com a espiritualidade, lidar com a nossa multidimensionalidade de uma forma natural. E aí eu falei, então vou escrever tudo, não vou esconder nada e vou abrir meu coração, vou abrir a minha alma e vou compartilhar todas as minhas experiências. E peguei meu caderninho e comecei a escrever o livro. E conforme eu ia escrevendo, eu ia revivendo tudo aquilo que eu passei. Ao longo de escrever o primeiro livro, isso acontece muito comigo quando eu escrevo. Eu choro, às vezes, quando eu estou escrevendo, porque eu revivo e me emociono. Revivi o que eu vivi na Atlântida, revivi o que eu revivi na hora que as coisas estavam acontecendo. E é o que eu costumo dizer, o mais importante de todos os meus livros não sou eu, é a experiência. A experiência é importante. A gente saber que a gente pode e deve, que nós temos uma história, nós temos uma missão e que nós podemos e devemos conhecer a nossa história, conhecer o nosso passado para poder curar o nosso presente. Eu hoje, Dani, aqui em plena transição planetária, estou resgatando a minha missão de sacerdotisa do mar, do templo de Poseidon, em que eu falhei lá há mais de 11.500 anos atrás. E estou tendo a oportunidade hoje de cumprir o meu papel. Reassumi meus votos, renovei meus votos, fui consagrada novamente sacerdotisa do mar, isso está no livro. E hoje estou cumprindo a missão que naquela época eu não tive amadurecimento espiritual para cumprir. E Phineas continua comigo, o Grande Conselho de Atlântida. E depois chegaram o Círculo Sagrado da Lemúria, no meu segundo livro, que é um outro vídeo que eu vou contar para vocês. E eu me sinto muito abençoada e agradeço muito ao Criador por essa oportunidade. Não foi um trajeto fácil, faz parte da vida, a gente tem obstáculos a superar, momentos bons, momentos difíceis. Eu conto tudo isso nos meus livros. E aí eu escrevi Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. E o legal é que quando eu terminei, eu falei para o Phineas, para o Grande Conselho, gente, ó, escrevi, tá? Cumpri a missão, beleza, cumpri o papel, me comprometi a escrever, escrevi, o livro digital está publicado. Então, tudo bem, né? Aí eles disseram, não, tem mais. Aí eu falei, mais? Eles disseram, tem mais. E realmente teve. Aí eu fui para o Havaí pela primeira vez e lá eu me reconectei à Lemúria, ao Círculo Sagrado, a Mili, que faz parte de um coletivo de consciências, que quem lê o livro 2 vai saber. E aí eu comecei a contar essa história também. E depois do segundo livro, gente, eu confesso a vocês que eu não consegui mais me ver sem escrever. Eu me apaixonei por escrever e entendi que as experiências são importantes a serem compartilhadas. E estou no 7º livro já e já estou escrevendo o 8º.
E enquanto o Criador me permitir, eu estiver aqui encarnada, eu vou continuar escrevendo todas as minhas experiências. Esse é o primeiro videozinho de uma série dos vídeos dos livros que eu escrevo. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre a Lemúria, como foi a minha experiência nesse resgate dos meus registros acásticos da Lemúria, que foi maravilhoso também. Então, o que eu estou aqui compartilhando com vocês e o que eu queria deixar de mensagem do meu primeiro livro, que quem quiser ler vai ser uma alegria. Podem me escrever, seja por WhatsApp, aqui no YouTube. Muita gente me escreve falando que leu o livro, que gostou, sua opinião. Eu fico muito feliz em saber, isso é um conforto para o meu coração, porque eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão, fazendo a minha parte. Mas o que eu gosto de dizer é que eu acho mais importante dos meus livros, em especial desse primeiro livro, é que é sempre tempo da gente curar os erros do passado. Vocês veem, 11.500 anos atrás, e agora eu estou tendo a oportunidade de resgatar e estou muito feliz com isso. Então a gente sempre pode mudar, a gente sempre pode consertar as besteiras que a gente faz. É sempre tempo de curar. E nesse momento de transição planetária, a gente está vivendo essa oportunidade de poder acessar os nossos registros acásticos, de entender a nossa própria história, de entender a nossa missão e, principalmente, de se abrir para a espiritualidade superior. Porque a nossa família cósmica, a nossa herança atlante, lemuriana, do que quer que seja, ela está aí. Aqueles laços de amor que nós construímos não se dissolvem nunca, como eu tenho com o Phineas, que é o pai da minha alma. E eu o amo muito. E uma das maiores alegrias da minha vida foi ter tido a oportunidade de reencontrar ele nessa encarnação. Ele como mentor espiritual e eu aqui encarnada. Mas isso não é só comigo, todos nós temos nossos mentores, todos nós temos a nossa família cósmica. Mas uma coisa muito importante é a gente buscar. Isso é uma coisa que eu sempre tive, eu sempre busquei. Eu sempre busquei, eu sempre estudei, eu sempre fiz curso, eu sempre procurei aprender, eu medito, eu desdobro, eu faço exercício. Ah, Dani, mas isso é só com você? Não, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas a gente tem que... O grande desafio do momento é a gente criar momentos para que a gente possa viver a nossa multidimensionalidade, que a gente possa desdobrar, que a gente possa entrar em relaxamento, que a gente possa se abrir para esses laços de amor que a gente construiu, que são nossos mentores, sejam eles extraterrestres ou não, sejam eles os laços de amor que a gente construiu em outras encarnações, ou aqueles que estão vindo para te ensinar aquilo, te ajudar na sua caminhada do seu momento. Então eu te convido, vem ler o livro Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, vem se emocionar, vem vivenciar. Se você passou pela Atlântida, isso vai tocar o seu coração, e esse é só o primeiro livro. A gente tem mais, depois eu vou fazer outros vídeos dos outros 6 por enquanto, e daqui a pouco, se Deus quiser, ainda vão ser muitos. Então é isso. Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar, disponível na Amazon, e-book Dani Lobo. Convido vocês a lerem e a mergulharem comigo na nossa amada civilização Atlante, porque isso toca o coração de todos nós. O Phineas disse isso. Os Atlantes vão te procurar. Muitos Atlantes vão ler o seu livro. E vai ser importante para a cura deles, para o resgate deles, para a missão que eles têm que cumprir agora nessa vida. E eu fico muito feliz de poder estar cumprindo a minha missão e, de alguma forma, através das minhas experiências, poder ajudar alguém. Então é isso, amigos. Até a próxima. Paz e bem. Saudações, Atlantes.